Oi pessoal, tudo bem? Nesse momento de isolamento social, mais do que nunca, a gente precisa se sentir unido para garantir a nossa produtividade nesse ano, tudo bem? Eu sei que vocês acabaram de ter uma aula de biologia muito mara e agora vamos fazer os exercícios, tá bom? Vem comigo! É isso aí, gente, olha só, a primeira questão que vamos fazer é essa, é a 21. E ele começa dizendo o seguinte pra gente: a figura ilustra a divisão dos seres vivos em grandes grupos. Essa figura, ela é bem classiquinha na biologia, ela foi tirada do livro do César e Cesar, e ela apresenta pra gente a evolução dos grupos. Quem está na base é sempre o organismo mais primitivo, quem está no topo é sempre o organismo mais complexo. Então veja bem, quem é monera é procarioto. Aliás, o único grupo procarioto são os moneras, né? Em seguida eu tenho os protoquitistas, que são compostos por algas e protozoários. Eles são uni ou pluricelulares, mas a organização celular já é eucarionte. Daqui para cima todo mundo também é eucarionte. Fungos uni ou pluricelulares e plantas e animais exclusivamente pluricelulares. Então, depois de analisar essa figura, vamos ver o que ele pede. Trata-se de uma divisão na qual um dos critérios adotados para o estabelecimento dos seres vivos em grupos é complexidade de seus tecidos celulares. Gente, monera sempre é unicelular, nem tem tecido, então não pode ser esse o critério. O número de células presentes em seus integrantes. Eu vou ter uni e pluricelular em mais de um dos reinos, então também não pode ser o critério de seleção aqui. O tipo de reprodução celular que realizam. Para vocês terem uma ideia, o reino monera apresenta a reprodução sexuada e assexuada, bem como em outros grupos, então também não é o critério para a classificação dos grupos. Na D, ele coloca o metabolismo energético de suas células. Eu tenho tanto metabolismo aeróbico quanto anaeróbico em diversos desses grupos. Então, também não pode ser o critério de classificação. Mas quando ele fala para mim na letra E, organização de suas células ou tecidos, faz todo sentido. Eu começo com a célula mais simplesinha, procarionte, vou para as células mais complexas, eucariontes, organismos unicelulares, organismos uni e pluricelulares e organismos, por sua vez, pluricelulares. Então aqui a alternativa correta é a E. Tudo bem? Gente, dando sequência, vamos aí para o exercício 26. Olha o que ele conta pra gente no 26. Os seres vivos são, atualmente, divididos em 5 reinos. Essa divisão baseia-se principalmente no tipo de nutrição e na organização celular dos organismos. Indique a alternativa que mostra corretamente como são considerados os organismos pertencentes ao reino animal. Então aqui ele faz, um zoom, ele quer só o reino animal. Vamos lá? Reino animal é uni ou multicelular? Gente, reino animal sempre é multicelular. Então, a alternativa B não é aceitável, nem a alternativa E. Quando eu penso no tipo celular que compõe os organismos do reino animal, eles sempre são eucariontes, mesmo porque procariontes só são aqueles pertencentes ao reino monera. E por fim, quando eu penso no metabolismo, na maneira como os animais obtêm a sua energia, eles sempre são heterótrofos. Autótrofos são apenas plantas, algas e algumas bactérias quimiosintetizantes. Então, o autotrófico não pode, se encaixar no reino animal. Tudo bem? Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem? Gente, dando sequência à nossa tarefa, olha só. Agora vamos fazer o 29 da FUVEST. Ele fala assim: frequentemente, os fungos são estudados juntamente com as plantas na área da botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação. Bom, eu tenho aspectos que justificariam essa aproximação, por exemplo, ambas as células de fungos e plantas possuem parede celular, embora a composição seja distinta, e eu teria motivos para afastar os dois grupos, para distanciá-los,
quando eu digo que plantas, por exemplo, são autotróficas, enquanto os fungos são heterótrofos? Vamos ver qual alternativa ele pode dizer se justifica ou não. Se justifica com o argumento correto. Então vamos ler a A. Na A ele diz, não se justifica, pois a organização dos tecidos nos fungos assemelha-se muito mais à dos animais que à das plantas. Na verdade, essa organização dos fungos se parece mais com plantas do que dos animais, até pela presença da parede celular. Então essa não pode ser a alternativa correta. Na B, ele diz o seguinte, que essa aproximação de plantas e fungos se justifica, pois as células dos fungos têm o mesmo tipo de revestimento que as células vegetais. Olha, todo mundo tem parede celular, mas a parede celular dos fungos é de quitina. Lembra da quitina? Aquele polissacarídeo que deixa o exoesqueleto das baratas bem crocante. Enquanto que a parede celular dos vegetais ela é composta por celulose. Então eu não posso dizer que o revestimento é idêntico. A B não se aplica. Na C ele diz, não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas, o que faz todo sentido. Planta, gente, sempre é autotrófica. Os fungos sempre são heterotróficos. Plantas armazenam açúcares de reserva na forma de amido, enquanto que os fungos guardam açúcares de reserva na forma de glicogênio, tal qual nos animais. Vamos ver as demais alternativas? Dando sequência no exercício, olha a letra D. Ele diz, se justifica, pois os fungos possuem as mesmas organelas celulares que as plantas. Gente, ter organelas idênticas só significa que elas são ambas células eucariontes, e não que elas têm mais semelhança, né, a ponto de serem classificadas no mesmo grupo. Essa questão ela não se aplica. E na letra E, ele diz, se justifica, pois fungos e algas verdes. Gente, alga verde nem é planta, tá? Alga verde está presente lá no reino protoctista. Então a letra E também não se aplica. Tudo bem? Gente, olha que bacana, mais um da FUVEST. Quem aí não quer FUVEST? Eu quero! Olha só, o quadro lista características que diferenciam os reinos dos fungos, das plantas e dos animais, quanto ao tipo e ao número de células, e quanto à forma de nutrição de seus integrantes. Normalmente, quem não consegue responder essa questão é porque não entendeu o que a FUVEST espera como resposta. Então veja bem, ele classifica os tipos celulares em 1, 2 e 3. Ele diz o seguinte, o tipo 1 é exclusivamente procarioto, ele é, em relação ao número de células, exclusivamente unicelulares, e em relação à forma de nutrição, exclusivamente heterotróficos. O tipo 2 tem a maioria das células eucarióticas, o número de células podendo variar entre uni- e pluricelulares, e a forma de nutrição tanto autotrófica quanto heterotrófica. E o tipo 3, ele diz que é exclusivamente eucarioto, exclusivamente pluricelular e exclusivamente autotrófico. Então a gente vai encontrar as características, olha só, em relação aos fungos. Vamos lá? Fungo é procarionte, gente? Não. A maioria é eucarionte? Não. Fungo é exclusivamente eucarionte. Então, em relação ao tipo celular, eu vou dizer que fungo está aqui no grupo 3. Grupo 3 pode ser alternativa C ou alternativa D. Em relação ao número de células, fungos, como a levedura, por exemplo, pode ser unicelular. Mas se eu penso num cogumelo, ele é pluricelular. Então, em relação ao número de células, ele pode ser tipo 2, uni ou pluricelular. Aqui eu já encontrei a alternativa correta, mas vamos confirmar isso. Quando eu considero a forma de nutrição dos fungos, eles são exclusivamente o quê? Heterotróficos. Fungo jamais faz qualquer tipo de processo autotrófico. Então, em relação à forma de nutrição, os fungos são do tipo 1. Isso confirma para mim a alternativa C como resposta. Normalmente quem erra é porque não entende o que a questão pede, o que não é o caso de vocês. Tudo bem? Quem quer FUVEST aí, gente? Ficou claro?
Isso aí, pessoal. E ó, para encerrar, nós vamos terminar essa lista de exercícios com o 35, né? Que traz o seguinte enunciado. Atualmente, os seres vivos são classificados em 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Todos os eucariotos estão incluídos no domínio eucária e os procariotos estão distribuídos entre os domínios bactéria e arqueia. Estudos do DNA ribossômico mostraram que os procariotos do domínio arqueia compartilham com os eucariotos sequências de bases nitrogenadas que não estão presentes nos procariotos do domínio bactéria. Esses resultados apoiam as relações evolutivas representadas na árvore. Gente, aqui a FUVEST ela retoma a discussão dos tipos celulares. Quem é o tipo celular mais primitivo? Ah, é bactéria. Quem é o tipo celular mais complexo? É o eucarionte, sem dúvida. Mas a gente tem na natureza um tipo celular, que são as arqueias, que são procariontes com uma fisiologia um pouquinho diferente, com sequências de bases nitrogenadas que se assemelham mais com as células complexas, eucariontes, do que com as células procariontes usuais, né? Que eu classifico no domínio bactéria. Como ele me conta essa história no enunciado, o aluno que prestou bastante atenção no enunciado, ele consegue responder sem mesmo conhecer a teoria da Lynn-Margulis e toda a discussão dela sobre domínios. Quando a gente analisa um cladograma, que é um típico gráfico que fala da evolução dos organismos, a gente tem sempre na base o ancestral comum a todos os viventes. Quanto mais baixo o nó, mais primitiva é a separação entre os grupos. Quanto mais alto o nó, mais recente é a separação dos grupos. Se ele me conta que, embora arqueia e bactéria sejam do reino Monera, porém a fisiologia de arqueia se parece mais com eucária, significa que a separação de arqueia e de eucária ela é mais recente. Então, eu preciso ter arqueia e eucária ligados por um ancestral mais recente e ambos os grupos ligados à bactéria num ancestral mais primitivo. Esse cladograma, que é o gráfico que analisa a evolução dos grupos, ele traz exatamente essa informação, um parentesco maior entre eucária e arqueia e ambos parentes de bactéria, porém por um ancestral que é mais primitivo. Tudo bem? Aqui a alternativa correta é a B. Isso a FUVEST vem trazendo bastante nas provas dela, então é interessante que o aluno conheça essa derivação do ancestral comum e como esses domínios distribuem os tipos celulares, tudo bem? É uma questão que se o aluno prestou atenção no enunciado, ele consegue responder sem muitas dificuldades. Legal? Gente, um grande beijo e é isso aí. Bom estudo aí para vocês.